Cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto sempre de dizer que é motivo de alegria, privilégio, poder estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho do amor do Senhor, de quanto o Senhor nos ama, do quanto Ele fez e tem feito por cada um de nós, para que nós estivéssemos aqui hoje, reunidos em torno desse nome, esse nome que é soberano, que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. O Senhor, tudo o que Ele prometeu na sua palavra, Ele cumpriu. Nada ficou sem cumprir. Então, o que está faltando, nós estamos vivendo os últimos momentos, os últimos dias, para a volta do Senhor. Então nós temos que ficar atentos, porque o Senhor está voltando, e está voltando agora para buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja com sabedoria, discernimento e entendimento da sua palavra. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos como que o Senhor foi caminhando durante a jornada dele aqui nessa terra, ele foi caminhando, instruindo, mostrando aos discípulos como ter uma vida santa, uma vida digna, e nos dando autoridade e poder para fazer tantas coisas. E muitas das vezes nós ficamos no submerso, não fazemos aquilo que nos foi designado, para o qual nós somos chamados para estarmos cumprindo o propósito do Senhor. E nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57, do 57 ao 62. Amém? O Senhor Jesus, nesse texto, ele vai nos falar de 3 tipos de pessoas que estão dentro da igreja dele. 3 tipos de pessoas, mas que, contudo, ainda não são os 3 tipos de pessoas ideais. E ele começa dizendo assim, Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um Senhor, seguiste-ei, para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves dos céus, ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixe aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncie o reino de Deus. E disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, o Senhor é conhecedor de todas as coisas, o Senhor é quem sonda a mente, o Senhor sonda o coração, o Senhor conhece, ó Pai, o nosso assentar, o nosso levantar, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, tudo, ó Pai, que precisamos, não há nada oculto aos teus olhos. Pai, hoje eu coloco a tua igreja nas tuas mãos. Abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão,
Que o teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine a nossa mente para entendermos, compreendermos os teus propósitos para as nossas vidas. O que precisamos corrigir, o que precisamos, ó Pai, colocar em prática, o que precisamos fazer, Senhor, para termos uma vida plena e abundante diante do Senhor. Pai, que o nosso eu caia por terra, mas que o Senhor venha ser tudo nas nossas vidas. É o que eu te peço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Abençoe, ó Pai, essa igreja que se está aqui presente e a outra, Senhor, que ficou em casa, que está nos assistindo pela internet, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas no nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar. No capítulo 9 de Mateus, quando nós observamos tudo o que aconteceu aqui, no capítulo 9 de Lucas, o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer nesse capítulo, ele dá instrução para os 12 discípulos, e fala, olha, vão, não leve nada, vocês não vão levar alforje, vocês não vão levar 2 túnicas, mas eu vou vos dar autoridade para vocês curarem todas as moléstias, para que vocês expulsem o mal da vida das pessoas, que vocês façam o que for necessário. Vocês são o meu representante. É uma autoridade, é uma delegação que o Senhor dá para os 12 discípulos ali, e essa autoridade é passada para nós. Quando nós tomamos uma posição pelo Senhor, quando nós o aceitamos, que nós entendemos a palavra dele, nós também temos essa autoridade na nossa vida. Nas nossas mãos está o curar, o expulsar o mal da vida das pessoas, cumprir a palavra do Senhor. Mas quando esses homens agora voltam, eles chegam perto do Senhor. No outro evangelho vai dizer que aqueles homens chegaram perto do Senhor quando voltaram numa alegria, numa euforia imensa, porque eles fizeram milagres, curas, o demônio foi sujeito a eles, e Jesus vira para ele, olha, pai, não se alegre por causa disso. Isso não é motivo de alegria. A alegria de vocês tem que ser porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Não é pelo que a gente faça pelo Senhor que nós somos reconhecidos, que nós vamos ganhar a salvação, que nós vamos ter direito da vida eterna. Não é pelo que a gente faz, mas pelo que o Senhor faz primeiro por nós. É o que o Senhor faz por nós. Mas é engraçado que logo em seguida, nesse mesmo capítulo, Herodes tinha matado João Batista. E quando Herodes fica sabendo que tudo tinha acontecido ali, tudo que Jesus vinha fazendo, ele pergunta, quem é esse? E quando Herodes pergunta quem é esse homem, alguém responde para ele, olha, estão dizendo que é João Batista, ou Elias, ou um dos outros profetas que ressuscitou. Herodes vira e fala, olha, João Batista eu matei. João Batista eu matei. Mas e esse? E Herodes, por todas maneiras, o texto vai nos dizer que Herodes tentava conhecer Jesus. Mas se nós trouxermos para a nossa vida nos dias de hoje, tentar conhecer o Senhor, procurar conhecer só o Senhor, não é o suficiente. Nós temos que estar como o hino que louvamos ao Senhor aqui, perto quero estar, eu quero estar aos seus pés, eu quero entender, eu quero compreender o que o Senhor tem para mim. Querer estar perto não é o suficiente. Mais tarde,
Herodes teve a oportunidade. Na crucificação, Herodes teve a oportunidade de conhecer o Senhor e o conheceu. Tempos depois, Paulo prega para esse mesmo Herodes Agripa, e quando Paulo estava sendo condenado, ele vira para Paulo e fala assim: olha, por pouco, você está querendo me converter? Então oportunidades acontecem. Esse homem teve grandes oportunidades, mas desperdiçou todas elas. E o Senhor continua nos ensinamentos, mostrando para aquele povo. O Senhor vai fazer logo em seguida a primeira multiplicação de pães e peixes. Depois da multiplicação de pães e peixes, aquela coisa maravilhosa, o Senhor também vai fazer a mesma pergunta que Herodes fez para os seus. Jesus vai fazer para os seus discípulos: a quem essa multidão diz que eu sou? E os discípulos, pela mesma maneira, vão dizer: um diz que o Senhor é Elias, Jeremias, Elias, um dos profetas. Mas Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro fala assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus, ali agora, o Senhor começa a falar com eles mais abertamente. Quem é a missão dele, como deve ser a vida de um discípulo. E o Senhor vai dizer agora: olha, o discípulo do Senhor deve levar a sua cruz. Levar a cruz se alguém quiser seguir o Senhor, tem que medir as consequências, tem que parar e pensar: eu quero isso mesmo? Isso é o que eu desejo para a minha vida? E quando o Senhor dá essas instruções para os seus discípulos, que eles teriam que abandonar o querer dele, as coisas próprias, o Senhor dispensa parte deles, fala: fica aqui, e vai para o Monte da Transfiguração. O Senhor vai se transfigurar diante de Pedro, Tiago e João. E ali, quando tudo acontece ali, vocês conhecem a história, quando desce do monte, ali agora há um jovem possesso de um demônio, que os discípulos do Senhor não puderam expulsar. E quando o Senhor Jesus desce, aquele pai desesperado fala: Senhor, trouxe o meu filho e os teus discípulos não puderam. Jesus, a primeira coisa que ele vai chamar a reatenção dos discípulos: até quando estarei convosco? Até quando eu vou estar convosco? Para que vocês continuem tímidos desse jeito? Timidez do servo de Deus, timidez do povo de Deus, é uma coisa normal. Muitas das vezes a pessoa vê um outro endemoniado passando mal, o inimigo judiando, o inimigo machucando, e não tem coragem de abrir a boca e bater o pé no nome de Jesus. Você vai sair, ele tem que sair, ele tem que te obedecer, porque quem você está representando te deu autoridade, te deu condições de fazer isso. Temos que entender isso, que nós temos autoridade, essa autoridade está na nossa mão, e muitas das vezes o inimigo está assolando a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos. E nós, como um burrinho de presépio, só balançando a cabeça. Se Deus quiser, Deus vai fazer alguma. Se Deus quiser, Deus vai fazer alguma. Deus já fez o que tinha que fazer. Ele te deu autoridade, te deu condições, disse: vá e faça. Ide e fazei, expulsai, fazei o que é necessário ser feito. Mas ficamos tímidos. E o Senhor resolve aquela situação ali agora.
E agora o Senhor vai falar da necessidade da sua morte, o objetivo do porquê ele veio a esse mundo. E no versículo 43 diz: todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus por ele ter expulsado aquele demônio daquele menino. Como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendesse, e temiam interrogá-lo a este respeito. Olha, quando nós pegamos esse texto de Lucas, é um texto rico demais. Cada tópico aqui é uma mensagem imensa para as nossas vidas. E quantos hoje estão nas mesmas condições que não perguntam o Senhor? Muitas das vezes passamos por uma vida sem entendermos o mistério da cruz, o que significou aquela crucificação, por que aconteceu aquilo. Ou muitas das vezes até duvidamos do poder do Senhor Jesus sobre os inimigos. O inimigo está nos assolando, está machucando, está pisando, está maltratando, e nós estamos quietinhos e parados, e ficamos calados, mas logo em seguida começamos a, como os discípulos, discutirmos, pensarmos com nós mesmos: quem é o maior no reino dos céus? Não, sou eu que prego, sou eu que toco, mas eu toco e prego, então eu sou maior do que quem prega. Ah, mas eu toco, prego, eu danço, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo em tantas coisas. Eu sou maior, sou melhor do que fulano, então eu vou ter uma posição privilegiada. E o Senhor Jesus, sabendo de tudo isso, o Senhor vai abaixando a bola de cada um. O maior tem que servir o menor. Quem é o maior? E aqueles discípulos, logo depois, o Senhor vai ensinar a tolerância e a caridade. 2 dos discípulos de João, do Senhor Jesus, João e Tiago, quando o Senhor Jesus passa por uma cidade samaritana, aqueles 2 discípulos falam: Senhor, eles não deixaram Jesus passar por ali. E aqueles discípulos viram para o Senhor e falam: Senhor, deixa que pedimos fogo do céu e vamos consumir esse povo aqui. Jesus fala: não, não é assim. Eu não vim para isso. Eu vim para salvar. Eu vim buscar. Eu vim salvar. Eu vim trazer fé. Vim trazer esperança. Vim trazer conserto. Abrir um caminho novo. Inaugurar um caminho novo. Uma nova oportunidade para que esse povo volte novamente para mim. E aí nós vamos cair aonde eu quero estar falando com vocês nessa noite. Um relato, tudo isso aconteceu à beirada de um caminho. O Senhor estava numa estrada, caminhando, dias após dia, e uma multidão imensa atrás dele. Lucas fala que um certo homem, mas Mateus vai falar que era um escriba, que chega perto do Senhor e vira para ele e fala: Senhor, te seguirei. Mas quando o Senhor fala com ele que ele não tem nada, ele não tinha um lugar de recostar a cabeça, é um dos tipos de pessoas que tem dentro da igreja. Pessoas que muitas das vezes na emoção falam: Senhor, eu vou te seguir. Mas quando vê as condições que o discípulo, para seguir o Senhor, ele tem que medir as consequências.
Ele tem que ver que ele vai ter que carregar uma cruz, que vai ter que uma mudança de vida, uma transformação tem que acontecer, algo diferente, algo novo tem que acontecer na vida da pessoa. Aquele homem agora, Jesus fala com ele, não tem aonde encostar a cabeça. Aquele homem para um pouquinho, como se diz, deixa eu repensar aqui, deixa eu ver. E tem muita gente que tem uma posição pelo Senhor na emoção, igual esse homem aqui no calor da emoção, ele viu a multidão que estava seguindo o Senhor, eu quero te seguir. Quando Jesus fala com ele que não tinha nada, jogou um balde de água fria. Mas um outro, Jesus passa perto e fala assim, vem e segue-me. Quantos Jesus tem chamado para seguir? E a pessoa fala assim, olha, deixa eu enterrar meu pai primeiro, deixa eu resolver os meus problemas. Aquele homem estava seguindo o Senhor Jesus, o pai dele não tinha morrido. Talvez o pai era velho, talvez ele tinha uma situação, e quantos estamos vivendo essa mesma situação hoje? Que o Senhor tem um chamado, o Senhor nos chama, e nós falamos, espera aí, deixa eu resolver os meus problemas pessoais primeiro. Deixa eu trabalhar, deixa eu ir ganhar dinheiro. A hora que eu tiver com a minha vida tranquila, que tiver tudo resolvido, eu vou te servir. O Senhor vira para ele e fala, olha, espera, deixa que os mortos, enterre os seus mortos. Deixa que o mundo cuida das coisas do mundo. Mas você vem e me segue. Você vai e anuncie a palavra de Deus. Tomarmos uma posição pelo Senhor, temos que medir as consequências. Olharmos, uns são rápidos demais para dizer sim, feito o primeiro, mas o segundo não. O segundo postergou. Não, daqui a um tempo eu vou servir o Senhor. Daqui a um tempo, quando a minha vida estiver decidida, quando os meus filhos crescer, quando eu casar. Só que esquece que quando os filhos crescem, vem os netos. Aí vira para o Senhor e fala, não, depois que eu criar meus netos, eu vou te servir. Mas o Senhor está falando, o reino dos céus tem urgência. Se você prestar atenção, você voltar lá no livro de Reis, quando Elias passou perto de Eliseu e só passou a capa por cima de Eliseu. Elias vira para Eliseu e fala com ele, você sabe o que eu te fiz? Ele fala, sei. E Eliseu fala com Elias, Elias, deixe eu abraçar o meu pai, beijar a minha mãe e eu vou te seguir. Elias vira para Eliseu e fala assim, vai e faz, mais rápido. Naquele tempo, havia tempo para Elias ainda tinha condições de dar esse tempinho para Eliseu, mas para mim, para você no dia de hoje, o reino de Deus é urgente, a volta do Senhor está iminente, nós não temos esse tempo de despedirmos dos nossos parentes, nós não temos esse tempo de voltarmos atrás, espera aí, eu vou enterrar meu pai, eu vou despedir da minha mãe, eu preciso resolver os problemas que eu tenho pendente, não. É aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. E a terceira situação, um outro levanta, a terceira pessoa, eu vou te seguir, Senhor, mas primeiro eu vou despedir da minha família. Você olha lá no livro de Gênesis, quando o Senhor fala com Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. E o Senhor, com uma misericórdia imensa, lembra de Ló e envia os mensageiros dele, os 2 anjos, para retirar Ló de Sodoma e Gomorra. E aqueles anjos ali agora vão ali e vai ter uma noite ali
de convencimento a Ló, a sua esposa e as 2 filhas para que elas saiam. Mas quando sai, a mulher de Ló olha para trás. É o terceiro tipo de pessoas que estão dentro da igreja do Senhor, que estão dentro da igreja, mas estão paralisadas, estão como estátua de sal, estão na presença do Senhor, mas olhando para trás e ficando. Não presta atenção que o tempo está passando e a urgência é muito grande de entendermos e compreendermos que o Senhor está às portas. O Senhor está batendo. O Senhor está voltando. E Ele não está voltando para buscar uma igreja de qualquer maneira. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele fez. O Senhor é tão bom e é tão amoroso para cada um de nós, que quando Ele estava sendo elevado, assunto aos céus, os discípulos perguntaram para Ele: Senhor, e Ele vira para os discípulos e fala assim: olha, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá, o Espírito Santo não virá se eu não for. É preciso que eu vá, para que o Pai envie do seu Espírito. E o Senhor vai e envia o Espírito Santo, que vem fazer morada em nossos corações hoje. Mora nos nossos corações. Quando a gente toma uma posição pelo Senhor, o Espírito Santo vem fazer morada. Mas o Senhor promete, Ele envia o Espírito Santo, mas Ele tem tanto amor que Ele fala: olha, eis que sou convosco até a consumação dos séculos. Ele próprio está presente nas nossas vidas. Como hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Ele fala: ó, fazer isso todas as vezes que lembrar de mim. Nós temos que comemorar, lembrar que o sacrifício foi perfeito. Não foi um sacrifício feito de qualquer maneira. Ele não nos resgatou, Ele não nos comprou por um preço insignificante. O preço foi alto. O preço foi muito alto. O preço que o Senhor pagou por cada um de nós. E Ele tem ciúme. O Senhor tem ciúme de cada um de nós. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos o quanto que o Senhor é bom. Muitos se apresentam ou foram convidados a seguir Jesus e a fazer parte do reino. Mas quantos viram as costas? Quantos esquecem das maravilhas? Quantas pessoas têm vindo para a presença do Senhor Jesus esperando um milagre? Como se diz, está na mesma situação, faça alguma coisa para mim ver se o Senhor é Deus. Se o Senhor for Deus, faz algo, que aí eu vou te servir. E não é isso que o Senhor quer para nenhum de nós. Ele quer que primeiro nós compreendamos e entendamos que Ele é o Senhor e que por Ele ser o Senhor é o suficiente nas nossas vidas. Que nós possamos entender e compreender isso, que o Senhor está voltando e precisamos de permanecer firme no Senhor. Aquele homem, o segundo, tudo que ele está pedindo ao Senhor é um tempo. Me dá um tempinho para ver o que eu vou fazer, qual a decisão que eu vou tomar. Muitas das vezes, meu irmão, nós passamos por uma vida, temos um chamado, fomos escolhidos, mas continuamos olhando com a nossa visão pequena, míope, pedindo ao Senhor um tempo. Senhor, me dá um tempo. Eu quero te servir, mas eu quero que a minha esposa também te sirva. Eu quero que o meu filho te sirva. Eu quero que o meu primo te sirva. Eu quero a salvação da minha família. Queremos sim, é um desejo. Mas a decisão é pessoal, individual.
Ninguém vai ir de carona para o céu. Muitos pedem para esperar amadurecer. Jesus hoje usa a palavra do morto para chocar aquele homem. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Haverá muitas pessoas no mundo que não atenderão ao chamado de Deus à vida eterna. Muita gente. Mais vão ser os que não vão entender do que os que vão entender. E muitas das vezes pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta. Em Efésios 2:1 diz assim, e Ele nos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Isso é a nossa alegria, é a nossa certeza. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto. Quando o Senhor Jesus fala com aquele homem, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Porque caberá cuidar dos rituais, o mundo. Deixa que as pessoas cuidem dos rituais do mundo. Cuidemos das coisas que são do Senhor, das coisas espirituais, porque o Senhor está voltando. E está voltando para buscar uma igreja com entendimento e com discernimento. Quando o Senhor compara esses 3 tipos de pessoas, depois ele vai falar a respeito do edifício. Ninguém que começa a construir algo não para primeiro e calcula se dá conta de terminar. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, mas se você tomou uma posição e você começou a edificar, feito Paulo fala, olha, eu lancei um fundamento, agora olha como você vai construir, com o que você vai edificar em cima desse fundamento que eu coloquei. O fundamento é Cristo, Ele é a rocha, a pedra de esquina, aquela que os construtores daquela época rejeitaram, mas veio a ser a pedra principal, e é a pedra principal da nossa salvação, da nossa esperança, do nosso posicionamento para irmos ter um encontro com Ele e vermos como Ele é naquele glorioso dia. Hoje nós vamos relembrar. E Paulo fala assim, olha, porque eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor que na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e partiu. E tendo dado graça, disse, comei e bebei, pois esse é o meu corpo, que é partido por vós. E este é o sangue da nova aliança, uma nova aliança foi feita, uma nova oportunidade para que nós tenhamos a oportunidade de voltarmos para o Senhor. É uma oportunidade que muitas das vezes nós não prestamos atenção, mas ela tem sido dada constantemente. E todos os ensinos do Senhor, se nós olharmos direitinho, são somente para nos advertir que o fim está próximo e que a volta dele está mais eminente do que nós podemos imaginar. E quando Paulo fala que recebeu algo do Senhor, ele começa a dar as explicações. Que todas as vezes que comermos ou bebermos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas Ele também fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe. Muitas das vezes nós olhamos a nossa vida e falamos, não vou participar, desse mês eu não vou participar, dessa vez eu não vou participar, porque a minha vida não está direitinho, não está de acordo. Mas quando nós recusamos de participar por causa de uma coisa dessa, nós também estamos dizendo, olha,
eu não tenho intenção de mudar de vida. Eu não pretendo mudar, eu quero continuar nos meus erros. Ou então também estamos dizendo que o sangue de Jesus não tem poder para nos purificar, de nos perdoar de todo o pecado. Então Paulo vai falando, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não é deixar de beber, é participar. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Participar da ceia do Senhor é participar consciente, participar sabendo o significado de tudo isso, que o pão vai continuar sendo pão, o suco continua sendo suco, é somente uma representação. O Senhor Jesus, na noite que ele partiu o pão, ele estava presente, mas ele partiu um pão, o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. Não há a consubstanciação. Os elementos continuam, nós fazemos em memória, até aquele glorioso dia, quando nós iremos participar com o Senhor na glória. Mas quando bebemos sem prestar atenção, há muitos fracos, muitos doentes, e muitos até que já dormem, porque não têm o entendimento e o discernimento das coisas do Senhor. E nós não podemos julgar a nós mesmos, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós temos que examinar e falar como Davi falou: Senhor, vê se há em mim algum pecado, alguma coisa mal, e pedir ao Senhor que traga a luz. Mas, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperais uns pelos outros. Nós vamos tirar um minuto, que você possa curvar a sua cabeça, examinar, e depois nós vamos participar da ceia, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso, é Ele que perdoa todas as nossas falhas, as nossas transgressões, e com certeza Ele ouviu o seu clamor, ouviu a tua oração, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar entregando o suco e o vinho. Devido ao tempo, nós não estamos fazendo separadamente, estamos entregando os dois de uma vez para poder agilizar. Que você segure na sua mão e espere
e esperamos para participarmos todos juntos. Amém? Ordenadamente, um de cada vez, primeiro pão, depois o suco, assim como o Senhor fez, em nome do Senhor Jesus. O meu cálice eleva-te, Senhor, vem enchê-lo e o faça-o transbordar. Pai celeste, dai-me sempre o seu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. O meu cálice eleva-te, Senhor, vem enchê-lo e faça-o transbordar. Pai celeste, dai-me sempre o seu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Aleluia, 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 aleluia. Querido Deus e amado Pai, Senhor, te louvamos, nós te glorificamos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos, ó Pai, reunidos no Teu nome, relembrando, Senhor, aquele glorioso dia em que o Senhor, ó Pai, se entregou, que o Senhor, ó Pai, sofreu todas as consequências que era destinada a cada um de nós, mas que o Senhor, ó Pai, fez tudo por amor. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos, ó Pai, o teu santo nome e te agradecemos, ó Pai, porque o teu sacrifício não foi em vão. E hoje, Senhor, estamos aqui reunidos, comemorando, lembrando, ó Pai,
de tudo que o Senhor fez. Pai, graças te damos. Graças te damos, ó Pai, por tudo e consagramos a Ti, Senhor, o pão e o suco para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. E a palavra do Senhor diz que, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Façamos isto em memória de mim. Façamos todos em memória do Senhor. Aleluias. Oh, glórias, oh, maravilhas. Sim, Pai. Sim. Sim, Pai. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos em memória do Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber e nada mais nos deve tirar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. La 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 ya la ya, la 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 ya la ya, la 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 ya la ya.